Queridos, hoje vamos falar de algo que eu creio que tem muita igreja que não fala. É um assunto que muitos não aceitam, né? Os cristãos, uma grande maioria, não aceita falar desse assunto dentro da igreja. Acho que tem que deixar para falar em particular e não no altar. Mas a grande verdade é que é algo que todos nós precisamos, é algo necessário para as famílias, para cada um. Não tem como a gente viver e sobreviver sem esse assunto estar na nossa mesa no dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre libertação financeira. É algo que Deus tem colocado no meu coração há alguns dias atrás e veio se confirmar na penúltima célula, aonde foi tema livre e foi abordado a libertação financeira ou vida financeira da célula. Já estava no meu coração ministrar essa palavra sobre finanças, aprender com cada um de vocês, onde a gente compartilha, a gente sempre só ensina, mas aprende também. E quero dizer para você, queridão, que Deus tem um plano de libertação em muitas áreas da minha e da sua vida. E uma delas é na parte financeira. Não tem como Deus nos libertar de tantas e tantas coisas, né? Precisamos ser libertos e não nos libertar da nossa vida financeira. É preciso crer que vem através da palavra a revelação da libertação financeira. É preciso a gente crer que Deus ele tem poder para nos libertar de coisas na nossa vida e uma delas é na área financeira. Deus ele tem grandes coisas, ele tem poder para fazer grandes coisas nessa área da nossa vida, desde que a gente crê. Desde que a gente creia em um Deus que tem todo o poder e entregamos nas mãos dele aquilo a qual precisamos ser libertos. A palavra de Deus nos ensina alguns princípios que, se obedecidos, terão bênçãos para a minha e para a sua vida. Então, os princípios eles têm que ser obedecidos para que possam trazer bênção para nós. Deuteronômio 8:18, se puder abrir lá para nós, por favor, filho. Diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Qual é o contexto desse versículo? Esse versículo nada mais é do que quando o povo tinha saído do Egito e perambulou pelo deserto. E aí, antes deles entrar na terra prometida, eles receberam essa palavra. Se você for ler lá, você vai ver que são os conselhos de Deus para esse povo, de como eles deveriam agir, para que eles não viessem a se esquecer de tudo que Deus fez e tudo que aconteceu, para que não viessem a esquecer que Deus, Ele é todo-poderoso, que é Deus que tem o poder de nos dar força para adquirir riqueza. Então, tudo que nós temos que estar ciente de que vem de Deus. Ciente de que vem de Deus. A gente vê que Deus, ele reconhece o que nós temos como ser dele, ou ele reconhece que é nosso somente aquilo que ele nos dá. Por exemplo, se nós formos ver lá, quando Abraão é pedido Isaac para Abraão sacrificar. Está lá em Gênesis 22, verso 2. O que Deus fala para Abraão? Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. O teu único filho. Mas acontece que Abraão ele já tinha
Ismael. Ele já tinha Ismael. Só que Deus, ele entende que Ismael não foi ele que deu. Ismael foi algo que Abraão e Sara conseguiram com o seu próprio esforço. Eles quiseram dar uma ajudinha para Deus. E eu vou mais longe dizendo que quando nós decidimos ter uma vida com Cristo, quando decidimos fazer o caminho de volta e trabalhar, ter uma vida nos princípios da palavra, provavelmente tudo que temos e conseguimos, que não foi de maneira honesta, com certeza Deus não vai reconhecer que foi Ele que deu. Eu conheço pessoas quando voltaram para Jesus, ou quando aceitaram a Jesus, vieram como ex-traficante, ex-drogado, ex-ladrão, e eles perderam tudo que tinham. Tem um amigo meu que mora em São José, alguns daqui conhecem. As poucas coisas que sobrou, uma vez que ele decidiu ter um encontro com Deus, que ele teve um encontro com Jesus, e ele decidiu fazer o caminho dele. As poucas coisas que tinham sobrado, a não ser o carro, porque o carro ele estava pagando, né, honestamente. Passou a pagar. Então, ele pegou todas as coisas dele que eram roubadas, a televisão, os objetos, os presentes que ele dava para a filha dele, coisas caríssimas. E ele fez uma montanha com fogo em tudo. Porque ele entendeu que aquilo não. Ele entendeu que ele queria somente o que viesse de Deus. Ele teve uma verdadeira libertação financeira na vida dele. Então, para que a gente venha caminhar verdadeiramente libertos, nossa vida financeira, nós temos que ver que nós temos, de qual foi a forma que nós adquirimos. Eu, quando vim para Jesus, eu dizimei todas as coisas que eu tinha adquirido antes de voltar para Jesus. Todas as coisas. Eu falei, não, eu preciso dizimar disso. Às vezes eu ia vendendo, eu vendia um carro, né, eu vou dizimar, porque quando eu adquiri, eu não dizimava, eu não, né, ofertava na casa do Senhor, eu não seguia os princípios deles. Eu dizimava assim, de vez em quando eu juntava um montante, vou entregar o dízimo na igreja que minha filha está indo. Quando ardia o coração, mas não era fiel. Né, o meu dízimo eu entregava no boteco da frente da minha casa. Era bem mais que 10%. Então a gente tem que entender tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que tivermos que ter que venha do Senhor. Que venha do Senhor. É Ele que nos dá força para adquirir riqueza. Tudo que tivermos que venha do Senhor. Jacó e Labão. Quem não conhece a história? Qual foi a maneira que Jacó conseguiu adquirir os bens? Né? Jacó ele trabalhou duro para conseguir. Jacó, quando ele chega na casa do seu tio, né, que depois virou seu sogro, ele teve que trabalhar duro para conseguir as riquezas que ele conseguiu. Ele saiu dali rico, mas ele trabalhou. A primeira coisa que ele fez, né, foi trabalhar pela esposa. Ele pediu para o tio dele que queria se casar com a filha. O tio falou, você quer? Então tá bom, você vai pagar por ela. Você não tem dinheiro, não tem nada, você vai ter que pagar. E ele trabalhou ali 7 anos, né, para casar com a filha. Quando chega o dia dele casar, ele é enganado por Labão e ele trabalha mais 7 anos para se casar. Novamente com a mesma esposa. E aí quando ele trabalha, quando ele salda essa dívida, que até então ele tinha uma dívida para saldar, quando ele promete, né, para Labão que ele ia trabalhar, né, a gente entende que ele ficou devendo. Né? A promessa sempre é uma dívida. Nós nunca somos obrigados a prometer nada para ninguém. Mas quando nós prometemos, aí nós somos obrigados a cumprir. Então ele faz a promessa de trabalhar 7 anos. Depois veio a filha errada. Ele faz a promessa de trabalhar mais 7. Ele fica escravo de uma dívida. Então, na Bíblia, nós entendemos que todas as vezes que alguém deve, ele passa a ser escravo. Todas as vezes, né, quando alguém tem alguma dívida. Dá um exemplo bem claro. Por exemplo, nós compramos um carro lá em 60 meses. Né, parceladão lá em 60 meses, no carnezão, no tamanho dessa Bíblia, que talvez maior.
Nós estamos escravos por 60 meses de pagar aqui. Se você não pagar, você vai ser punido. Ou teu nome vai ficar sujo, se eles não conseguirem encontrar o teu carro para te tomar, eles vão te tomar o carro. Não conseguirem encontrar, teu nome vai ficar sujo na praça. Então a dívida, ela sempre é conhecida como escravidão. Quando nós devemos, nós somos escravos daquele credor. Nós entendemos que devemos primeiro adquirir a forma para comprar, para depois adquirir o bem que nós queremos comprar, queremos adquirir. Então Jacó chega na casa de Labão. Quando ele vem, começa a melhorar as coisas para Labão. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. Jacó, ele tinha uma promessa do Senhor de ser bem-sucedido. Quando Labão vê que a promessa do Senhor, que a bênção do Senhor estava sobre ele, e ele quer ir embora da casa, quando ele salda essa dívida, ele trabalha 7 anos pelas esposas, 14 anos, aliás, pelas esposas, Labão já não deixa mais ele sair. Você vê lá em Gênesis 30, 25, vai falar sobre essa história. Labão, não, fica comigo. A partir de então, quando você veio para cá, o gado começou a aumentar, as lavouras, todas as coisas começaram a melhorar. Que ele tinha a promessa do Senhor. Que ele tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele. Então, ele sai dali, mas ele sai dali de uma forma muito rica, trabalhando duro. Duro. Mas o que nós entendemos aqui nessa história de Jacó é que não é só o trabalho duro que te traz benfeitorias, traz riqueza. Ele trabalhou com a cabeça. Quando então ele fala para Labão que não quer mais ficar naquele lugar, quer que Labão libere ele, para ele pegar as coisas dele e ir embora. Ele falou, eu trabalhei para você, você está bem, né, bem sucedido agora, tem muitas riquezas, muitas posses, muito gado, e me libera para mim sair. Aí quando Labão não deixa ele sair, ele fala, então eu preciso de um salário. Aí Labão faz uma proposta para ele, então tá bom. Então a partir de então, agora todos os animaizinhos que nascer, né, malhado, listrado, vão ser teu. E os demais serão meus. Só que são muito poucos. Os que nascem malhado e listrado, né? Difícil você ver. Você vê zebra listrado, mas vaca você não vê. Boi você não vê. E aí ele continua, ele, tá bom, se é assim, então eu fico. Aí ele começa a fazer o quê? Ele vai lá no mato, trabalha, né? Isso é trabalho. Trabalha duro, corta lá um monte de varas, né? E tira, né, a pelezinha, a casca das varas, faz com que elas fiquem tudo listradinho. E ele coloca essas varas lá nos lugares estratégicos, onde o gado, onde as ovelhas iam beber água, né, nos curral onde os gados, né, dormiam, para que o gado, todas as vezes que estivesse nos lugares, ele descansa, ou quando fosse beber água, o olho deles enxergava tudo listrado, ou tudo malhado diferente. O que acontecia? Começou a nascer, cada 10 que nascia 9 listrado ou malhado, e nascia só um. Então a riqueza dele foi aumentando tanto. De vez em quando Labão crescia o olho, não, mas você está ganhando mais que eu, não mudava o salário dele. Não, agora os listrados são meus, porque está nascendo tudo listrado e tal, e as malhadas, e não nasce mais as lisas. A partir de hoje as lisas é tua, e as listradas e as malhadas são minhas. Aí ele não colocava mais as varas, e não nascia mais listrado, nascia só as lisas, né? E a riqueza dele foi aumentando, ele ficou mais forte, poderoso, né, financeiramente falando, do que o patrão dele, o senhor dele, que era o Labão, e o sogro dele. Então ele sai dali muito rico. De uma certa forma que ele teve que sair daí fugido, porque os próprios cunhados dele, a parentela dele, começam a falar que ele roubou, que ele tirou, né, que ele enganou o sogro, né, o tio sogro dele, para adquirir riquezas. Enfim, nós precisamos trabalhar de duas maneiras. Com o nosso punho, mas também com a nossa cabeça. Nós precisamos estar sabidos do que fazemos. De repente você vai lá, cavar valeta, mas não é esse o seu dom. Seu dom é outra coisa. É talvez um cursinho base de 6 meses vai te levar a ter um lucro maior. Salmo 37, 4 diz assim. Abra lá para nós, por favor. Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração.
Deleita-te também no Senhor. Quem segue os princípios, quem trabalha com o Senhor, dorme tranquilo. Por mais que não tenha nada na panela hoje, a gente dorme tranquilo, porque a gente sabe que amanhã vai ter. Então não trabalhamos preocupados. Nós trabalhamos ocupados, mas não preocupados. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele vai sondar o desejo do nosso coração. Agora a pergunta é, qual que é o desejo do seu coração? O que nós temos desejado? Será que temos desejado bem para o nosso próximo? Será que temos desejado que a empresa que nós trabalhamos cresça? Ou será que nós temos desejado que não nasça nenhum bezerrinho liso para o nosso patrão só se ensinar? Será que trabalhamos na empresa realmente só por causa do salário? Ou trabalhamos depositando amor naquilo que fazemos? É quando nós nos dedicamos de verdade, que o nosso patrão, que o meu e o seu patrão, ele vai ver a dedicação, ele vai ver o tanto que nós temos compromisso com aquilo que fazemos. Tudo que pegarmos para fazer, temos que fazer como se estivesse fazendo para cá. Nosso testemunho de cristão tem que ser em todos os lugares. Na igreja, no carro, no ônibus, onde tiver. E o nosso trabalho não pode ser diferente. Então deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Às vezes nós temos alguma dívida que achamos que é impagável. Achamos que é impagável. Achamos que o nosso braço não vai alcançar para pagar. Mas o que importa não é o dinheiro. O que importa é o desejo no teu coração. Se você tem o desejo, irmão, de saldar aquela dívida gigante que talvez você ache que não vai conseguir pagar nunca. Já correu muito juro, já faz muito tempo que você deve. A hora que começar a brotar esse desejo no teu coração, o próprio Deus, Ele vai facilitar. Ele vai mover ao teu favor. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele pode trocar o governo. Ele pode mexer nas leis. É um Deus todo-poderoso que pode fazer tudo, sabe, para conceder o desejo que tem no teu coração. Certa vez, em 2015, eu estava com uma dívida bem bacana, bem grande assim. Eu sabia que eu ia pagar, mas eu não conseguia enxergar ainda quando. E em 2015 veio aquela época que veio a crise da Dilma ali. Caiu bastante as vendas do material de construção. E as contas que eu tinha eu não estava conseguindo saldar. Fiquei devendo bastante na época. Até depois, logo em seguida, a gente fechou, vendemos a loja de material de construção, vendemos todos os equipamentos que tinha. E eu fui vendendo e fui saldando. Eu estava construindo bem na época, estava fazendo 4 apartamentos. 2 kitnets, hoje as lojas, quem conhece em casa sabe como que é. E bem, quase terminando. Então, tinha bastante conta ainda para saldar. Eu acho que era bem mais de 100 mil na época. Daí eu comecei a vender as coisas. Não posso, né, deixar de pagar as dívidas, né? Só que eu vendi tudo que eu podia, tudo que eu tinha. Eu só não vendi a empresa que eu tinha aqui do lado, que é o terreno que eu estou construindo hoje, e a casa que eu moro, que eu estava construindo na parte de cima. A loja ali embaixo a gente estava construindo na parte de cima. Mas aí vendi caminhão, vendi empilhadeira, vendi trator, carro, até o carro da minha filha eu vendi. E na época era um carro bem novinho, a gente tinha comprado zero, faltava 8 parcelas para acabar de pagar. Ela trabalhava comigo, então eu pagava o carro dela. Porque ela tinha me emprestado um carro anterior que ela tinha para me trocar pelo trator. Então eu devolvi o carro zero para ela e eu pagava as parcelas. Faltava 8 parcelas. Esse carro eu vendi para me pagar o banco. Eu usava o limite do banco 100%. Eu pagava R$ 4.000 de juros por mês no banco. Nessa época de crise, fui pegando dinheiro. Todo lugar que eu podia, eu fui pegando para saldar as dívidas para não ficar devendo. As primeiras dívidas que a gente tem que pagar, qual que é? É do vizinho. É aquele que você vê todo dia. Então, a primeira coisa que nós estamos pagando é funcionário, pagando, né, aqueles fornecedores que eles vinham vender, né, no caderno. Né? Tem um pastor que ele não era pastor na época, ele fornecia material para nós, hoje ele está lá nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele agora. Como é o nome dele, pastor Lucas? Meu irmão Edivaldo, pastor Edivaldo. Ele vendia para a gente também, né? Entregava numa semana e pagava na outra. Então essas contas foi as primeiras, né? Aqueles que estão mais próximos, o banco você vai deixando para depois e tal. Mas a primeira que eu paguei, na verdade, foi esse banco, que eu juro era muito alto. Vendi o carro e paguei. Fui saldando e pagando todos. E ficou o Banco Votorantim.
Esse Banco Votorantim era um banco que servia cimento para nós. Eu devia 2 cargas de cimento, que não era muito barato na época, até hoje não é. E eu fiquei devendo para esse banco até eu conseguir acertar a situação, acho que uns 2 anos ou mais. E eu sempre ficava. No colégio do meu filho eu fiquei devendo 14 meses. Fiquei devendo um ano todo, 2 meses do anterior e mais um ano todo, né? Para depois fui pagando, fui fazendo um sorteio. Esse mês vou pagar esse mês vou pagar aquele, esse mês vou pagar esse. Nós vendemos os carros e ficamos com uma Courier, que eu usava para trabalhar, e ficamos com um Uno Mille, na época. Carrinho bom, assim, bacana, minhas filhas usavam para ir para a igreja. Quando eu comecei a vender todas as coisas que eu tinha, vendi um terreno que eu tinha do outro lado ali. E a Courier a gente ia para a igreja, esse Uno a gente ia para a igreja. Mas quando eu comecei a vender coisas que eu tinha, eu falei, meu Deus, não posso de maneira nenhuma desfazer todas as coisas que eu tenho sem semear nada. Eu preciso semear para eu poder colher. A lei da semeadura ela não falha. Eu peguei aquele carro e levei lá na casa do pastor Lúcio, era o meu pastor na época, da Igreja da Paz. Entreguei na garagem dele e falei, pastor, eu estou semeando esse carro, o único que eu tinha. Né? Porque está assim nas coisas e eu preciso plantar. Não tem como a gente colher, se a gente não semeia nada. Tá, mas o que eu faço com esse carro? Eu falei, não sei, você sempre abre a igreja, para ver alguma igreja, venda e usa para comprar as coisas, para pagar o aluguel da igreja. Na época eles venderam aquele carro e abriu uma igreja lá em Campo Largo. Uma igreja onde tinha 120 discípulos. Eles conseguiram pagar alguns meses de aluguel que tinha naquele carro. Aí a gente ia para a igreja só de correr. Ia eu e a minha esposa, depois eu voltava e buscava minhas filhas e ia um no colo da outra. Na volta sempre alguém dava carona. Sempre alguém, eu passo lá, o pastor Lúcio. Sempre alguém dava carona para a gente voltar embora. E a gente ficou assim por acho que uns 3 meses, mais ou menos. E nós fomos pagando, e quando chegou na hora do Banco Votorantim, eu saldei todas as dívidas, faltando só o banco. Falei, Deus, agora eu preciso pagar. Desejo do meu coração era pagar. É a única coisa, eu paguei cartório, as coisas que eu paguei em cartório, tinha protesto, muitos protestos. E fui pagando. Mas o banco eu não via como pagar. Eu falava, nossa, deve ser, sei lá quanto que está isso, muito juros, né? Na época, sem juros, era R$11.200. 2 cargas de cimento, eu não sei quanto está o cimento hoje. 2 caminhões de cimento. Mas Deus, ele é poderoso, né? Quando gerou esse desejo no meu coração, quando chegou a vez de pagar o banco, a minha filha que cuidava de todas as finanças. Até pouco tempo atrás ainda era ela. Agora ela casou. Agora eu não vou deixar o gelo, vou colocar a mão, não. Brincadeira. Ela sempre pagava. Acho que faz uns 2 anos que eu comecei a assumir, mas tudo era com ela. Ela falou, pai, recebi um e-mail. É a Lumidil na nossa empresa. A Lumidil recebeu um e-mail. Falei, da onde? Adivinhe? Não tem ideia. Banco Votorantim. Falei, sério? Sabe que agora que eu estava pensando em pagar eles, agora a gente vai começar a correr atrás de recursos para pagar eles. Ela falou, então, eles fizeram uma proposta. Pensa na proposta. Falei, sério? Ela falou, a nossa dívida com eles era R$11.200. Eles fizeram uma proposta da gente pagar os R$11.200 somente sem nem um centavo de juros. Falei, glória a Deus, mas e o dinheiro? Ela falou, não tinha dinheiro. Né? Ela falou, mas tem mais. Eles parcelam em 6 vezes sem juros no boleto. Falei, glória a Deus, eu não sei como é que vamos pagar, mas manda fazer o boleto. Aí já enviaram os boletos ali. Né? E daí, na mesma semana, eu já arrumei negócio para a Courier. Eu vendi a Courier quase pelo dobro da dívida. Muito fácil para vender, porque eu peguei e entreguei os boletos para a pessoa. Falei, pague esses boletos, o restante a gente se vê. Eu tinha um terreno que estava parado, eu tinha anunciado há muito tempo para vender. E não vendia, não dava negócio nenhum. Todo mundo que queria comprar para pagar R$500 por mês. Né? E eu ia ficar a pé, totalmente a pé. Porque não tinha como se locomover mais. Mas antes de eu entregar a Courier, alguém veio, um irmão em Cristo, que eu ganhei ele para Jesus. Fizemos um negócio, ele me deu uma F-250 no terreno, me deu um Gol
Mas eu não me lembro se foi 2 ou 4 que vendiam. Nesse terreno que não vendia de jeito nenhum. E a gente saldou as dívidas. Então, Salmos 37, 4. O que ele fala? Coloca de novo lá para nós, filho. Salmo 37, 4. Deleite-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Vamos ler até o 9. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Próximo. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desagarrados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Bacana esse herdarão a terra, né? Lá em Gênesis 22, verso 2. Coloca para nós, por favor. Aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Perdão, não é aí, irmão. É Gênesis 1, verso 2. Verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Você é herdeiro daquilo que é de Deus, irmão. A terra e tudo que nela é de seu pai. Não tem por que você ficar preocupado e ficar com o coração contrito. De murmurar, que talvez está passando por uma fase que não é tão boa. Deus, o Todo-Poderoso, Ele está contigo. Isaías, capítulo 1, verso 19. Diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Quem que é a terra? A terra é dele. Ele está falando que se você quiser, fala para o irmão, eu quero, irmão. Eu quero, irmão. Só que tem que obedecer. Fala para ele, só que tem que obedecer, irmão. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Tem versão que diz: tirareis o melhor dessa terra. Agora a pergunta é: o que é que vem da terra? Tudo. Tudo. Sabe esse carrão zerado aí de 150 mil que Deus vai te dar? De onde que ele sai? Minério. O ferro sai da terra, lata sai da terra, tudo sai da terra. O pneu sai da terra. Ah, mas foi da árvore, mas a árvore sai da terra. Você entende que Deus está falando? Se quiseres obedecer, comereis o melhor da terra. Basta ser obediente. É a mesma coisa de um pai prometer para o filho: filho, se você for bastante obediente esse ano, no final do ano eu vou te dar uma bicicleta nova. Zé. Você quer? Eu quero. Mas você vai obedecer? Então vamos. Sempre tem um se. A palavra de Deus sempre tem um se. Se obedecer. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, sempre tem um se. Não pensa que Deus vai te dar nada de graça, não. Aqui na terra, não. De graça ele já te deu a salvação. Agora, se você quiser viver bem aqui na terra, você tem que obedecer. O coração do homem tem desejado. Nós temos que desejar
Mas esse desejo ele tem que ser alinhado com o coração de Deus. Pode ter certeza, se você desejar a morte do seu irmão, vai acontecer. Ah, cara, desejo que o fulano se ferre, eu desejo esse desejo. Não vai acontecer. Tem que alinhar o nosso desejo com o coração de Deus. Será que o desejo que nós temos no nosso coração é limpar o nosso nome? Ou continuar no SPC lá, o resto do ano? O camarada pega o dinheiro, né? Pega das terceiras, férias, o fundo de garantia e vai para lá. Depois eu pago lá. Banco se ferre. O banco também tem um dono. O banco também tem um dono. E esse dono, ele trabalhou para adquirir. Provérbios 28:13 vai nos ensinar um princípio poderoso. Se você não seguir esse princípio, não adianta você trabalhar em 3 empregos, 4 empregos, 2 empregos, trabalhar de dia e de noite, fazer Uber, trabalhar de motoboy, trabalhar de pedreiro de dia. Se você não seguir esse princípio, não adianta você orar até a orelha bater palma, não vai acontecer. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca é longe, né? Cara, nunca é muito distante. Imagina. Estamos ali com o pecado oculto, com a transgressão, aquilo que você fez que não agradou a Deus, em oculto. Não confessou e não confessa de jeito nenhum, ninguém pode saber. Quer trabalhar 24 horas por dia para vir a prosperidade do Senhor. Vai vir. Você pode até adquirir alguma riqueza, pode até adquirir algum bem, mas não foi do Senhor. Não foi do Senhor. Quando Abraão adquire o que ele mais queria, que era o filho da promessa, que é Ismael. A hora que veio o filho da promessa, o Ismael teve que ir embora. A hora que veio, que Deus tinha para ele, o que ele tinha conseguido para Deus não valia nada. Então de nada adianta, irmão, a gente conseguir com a força do nosso braço. Só falar: Deus, eu só quero aquilo que o Senhor tem para mim. Se não for do Senhor, eu não quero nada. Mas aí tem a segunda parte lá, né, pastor? Coloca lá para nós, pastor Lucas. Lá. Quem encobre suas transgressões nunca prosperará, mas se não confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Alcançará a misericórdia. Ah, mas eu vou confessar, mas daí vai criar atrito, mas daí vai dar briga, porque daí... Eu tinha algumas coisas para confessar para minha esposa, ainda bem que ela não está aqui hoje. E quando eu aprendi esse princípio e alguns outros, eu falei para o pastor Lúcio: como que eu vou falar isso para ela? Como? Não tem jeito, cara. Vai dar separação. Vou confessar o que eu tenho para confessar para ela. Transgressão, né, que eu tenho aprontado todos esses anos. Ele falou assim: pensa um pastor de gente boa, pastor Lúcio. Bateu no meu ombro assim: paz, tinha um sorrisão bonito para caramba. Paz, isso aí é com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai preparar o momento disso aí acontecer. Não se preocupando com isso aí, não. Deixa que o Espírito Santo, que é ele que vai trabalhar. E chegou o dia de confessar, de conversar, onde foi bem tranquilo, bem de boa, porque Deus já tinha no interior, na vida dela, bem antes de eu pensar em trabalhar para ela aceitar que tinha acontecido na época anterior. Então a gente fica muito preocupado, Satanás coloca muito na nossa mente as coisas ao contrário para não confessar. Pessoas às vezes não quer confessar para quem conhece, confessa para quem você não conhece. Quem é mais distante, um pastor de uma outra denominação, qualquer igreja, uma pastora que não é do teu dia a dia, mas nós temos que confessar para alguém.
as transgressões que estão no meu culto. Para que esse princípio ele possa seguir a nossa vida. Para que nós possamos fazer as coisas de acordo com o Senhor Deus ele nos ordena. Para que nós possamos andar em obediência ao Senhor. Quem conhece a ilustração do prego? Alguém conhece? Creio que o Deus deve conhecer. Beleza, pai. Ó. A Rua não conhece, porque ela nunca foi em encontro de homem. Já ele conhece, que ele era rápido em encontro. Uma vez, tinha um casal jovem. E esse casal, eles foram comprar uma casa. E essa casa era cara, eles não podiam pagar o valor. Casona top, uma mansãozona lá e tal. Chegaram lá, entraram na casa, olharam, gostaram. Quanto que é essa casa? Eles querendo ficar. O cara falou o valor lá, sei lá, 700 mil reais. Puxa vida, a gente gostou tanto da casa, mas não tem condições. Nós não podemos comprar essa casa porque nosso dinheiro não alcança. E nós somos crente. E a gente tem um princípio de não fazer dívida maior do que aquilo que a gente pode pagar. Então não vai dar para nós. Prosaindo, a gente vai procurar uma casa mais barata. Prosaindo, o dono da casa chamou de volta. Vem aqui. Tem uma proposta para vocês. Sério? Falou, eu vendo essa casa mais barata. Quanto que vocês têm? Na verdade, a gente não tem nada, né? Acho que eles eram brasileiros, irmão. Na verdade, a gente não tem nada. A gente vai fazer empréstimo e tal, para ver se consegue uma entrada e tal. Mas quanto vocês conseguem? Talvez uns 5% do valor, 35 mil reais. Eu vendo a casa por 35 mil reais para vocês. Pô, sério? Só com uma condição. Tem uma condição. Eu quero colocar um prego nessa casa e esse prego é meu. Olhou para a esposa, olhou. Só isso. Achei que ele ia ficar com toda a casa e ia dar só um quarto para nós. Não, mas só essa condição você vai querer um prego na casa. Um prego. Só precisa de um prego na casa para me deixar um prego que eu não tenho onde colocar. Tá bom. Fizeram o contrato lá e tal, certinho. Cartório registrado, testemunha e tal. Então agora vamos lá, vou escolher o lugar para colocar o prego. Foi lá bem no meio da sala. Bem na entrada da casa. Pregou o prego. E passou o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eles felizes na casa, tranquilo. 6 meses depois o dono chega. O dono do prego chega. Não é mais o dono da casa, o dono do prego chega. Catou um cachorro morto. Trouxe um cachorro morto nas costas. Oi, vizinho, bem? Oi, feijão. Então, eu quero usar meu prego hoje. Nunca usei, agora o prego é meu. Eu preciso do meu prego aí. Esse cachorro aqui não tem onde pendurar, eu quero guardar ele no meu prego. Ah, você vai entrar com esse cachorro morto aqui, né? Não. Contrato aqui, o prego é meu. Faz o que eu quiser. Faz o que você quiser na casa, mas no meu prego você não manda. Foi lá e pendurou o cachorro morto no prego. Cara, e a mulher passava, olhava. E 1 dia, 2 dias, começou a inchar o cachorro, começou a crescer o cachorro, daqui a pouco estourou a pança do cachorro, começou a apodrecer e começou a ficar um mau cheiro, um cheiro. Insuportável. Tentaram chamar a polícia para tirar e tal. Eu falei, não, eu tenho um contrato, o prego é meu. Menos de 1 mês, eles tiveram que abandonar a casa. O dono da casa antiga voltou para a casa dele. Perderam os 35 mil. Por causa de um prego. Moral da história. Às vezes, irmão, nós confessamos tudo já. Tudo. Já falamos que roubamos a galinha do vizinho. Eu roubei uma galinha uma vez do vizinho. Já falamos que, né? Que furamos o pneu do carro de alguém, que murchamos o pneu do carro, tocava a campainha do vizinho e corria. Que tomava o leite condensado escondido, quando era criança. Né? Quando a mãe não deixava sair brincar, comia tudo o leitinho, né? Lá de leitinho. Mas às vezes ainda tem um prego, né? Às vezes tem alguma coisinha que ainda falta confessar. Não deixa, não prego, Satanás. O diabo ele só pediu um preguinho, só. Só isso, irmão.
para que o princípio da obediência seja quebrado, para que a bênção do Senhor não caia sobre sua vida. Ele quer roubar de você, irmão, sua casa. E ele precisa só de um prego. É uma coisinha mínima. O que é um prego em casa gigante? Não é nada. Deixa o prego ali. Deixa não, irmão, isso vai feder uma hora. Confessa. Teu pastor, algum amigo de confiança que vai orar com você. E confessa. Não deixe esse princípio passar batido na tua vida, não. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós seguimos o princípio de Mateus 33, nós buscamos o reino do Senhor, é Ele que vem em nós. Quando existe um rei naquele determinado local, é Ele que manda, é Ele que determina as ordens, é Ele que determina. Então, se nós fazemos isso, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele sobre nossas vidas, nós somos obedientes a Ele. Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouquinho ainda de finanças. Talvez vamos ficar até meia-noite, 1h da manhã hoje aqui, ó. E essa foi só a introdução. Irmão, quando nós falamos de dinheiro, o diabo ele fica endemoniado. Quando a gente fala disso dentro da igreja. Porque o diabo ele quer ver, sabe como? Ele quer ver o crente com um paletózinho rasgado, andando de bicicleta, um elástico amarrado aqui na perna e na chuva, com guarda-chuva. É assim que ele quer ver você. É assim que ele quer ver você. Você acha que ele quer ver você bem? O diabo ele quer ver o crente envergonhado mesmo, para quando alguém de posse falar que vai se converter. Ih, cara, você é louco, olha a vida desse cara, como é que é? O diabo ele quer ver você gastando suas coisas, suas finanças, naquilo que não é pão. O diabo ele quer ver você arrebentado, jogando fora teu dinheiro. Eu antes de aceitar Jesus, eu gastava a rodo dinheiro fora de casa. Não deixava faltar nada em casa, mas jogava um monte de dinheiro no lixo. Demorei um monte para ter uma casa boa, porque eu achava que a meia água já estava bom. Nada contra quem mora na meia água. Nada contra. Mas nós temos que prosperar. Sabe? Nós temos que trabalhar e ver o fruto do nosso trabalho. É isso que Deus quer para nós. O diabo ele quer ver a gente gastando só em porcaria. Romanos 17, 8, 17, se puder abrir para nós, filho. Romanos 8, 17. Diz assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, se nós queremos a cruz de Cristo para nós, né? Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga. As vitórias de Jesus é nossa também. As coisas boas também, não é só a cruz, não, irmão. Coisa boa vem junto no pacote. Você é filho de Deus. Lá em João 1,12 diz que todos aqueles que o receberam ganharam o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro, mas herdeiro do quê? Ah, galardão lá no céu. Também. Também. Que é o principal. Que é o principal. Mas e aqui na terra? E aqui na terra? O profeta Ageu diz que ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. E você é o herdeiro, irmão. Você é o herdeiro. Quando você é filho, você é direito seu a herança do seu pai. Irmão, a herança, ela é tão forte, é um direito tão adquirido seu, que você herda até as dívidas do teu pai. Se o teu pai um dia for embora e tiver só dívidas,
Você tem que pagar as dívidas do teu pai. Você entende? Hoje a Karen não veio, não está aqui. Eu ia perguntar para ela se é lei. E é. Se ficar dívida para o seu pai, a herança da dívida é sua. Então você é herdeiro de um pai que é o dono do ouro e da prata. Do ouro e da prata. Ele fez a terra e tudo o que nela há. E acabamos de ver que nós somos herdeiros desse Deus Todo-Poderoso. Então tudo é tudo. E às vezes nós somos bastante irmãos, só que, né? Mas imagine, todo ouro e toda prata para a gente dividir entre nós. Você é rico. Você é rico. Basta você acessar essa riqueza. Nós precisamos ter a chave para acessar, para abrir a porta. Ageu 2:8, né, que diz que toda prata e todo ouro do mundo são meus. Abre para nós lá, para não ficar só nas minhas palavras. Ageu 2:8. A minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Tem versão que diz do mundo. Do Senhor é o céu e a terra e tudo que nela existe. Salmo 24:1, abre para nós, por favor, filho. 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Cara, se você é meu filho, você imagina se que eu não é teu? Direito adquirido. Entra e sai na minha casa a hora que você quer. Pega as minhas coisas a hora que você quer. Colossenses 1:16. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Aquele sonho que você já mentalizou, ele é de Deus e ele pode entregar para você. Aquilo que você só na mente, você pensa, você deseja com o teu coração, não está longe não, irmão. Tem gente que pensa, mas isso não é para mim. Mas isso é muito caro. Cara, ele é o dono do ouro e da prata, pode te dar todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Tem mais aqui uns 4, uns 5, 6 versículos que eu separei, mas vamos pular. Quero falar um pouquinho de dízimo com você. Irmão, eu desde então, desde quando eu passei por uma crise, eu passei a ser fiel no dízimo. Porque nesse tempo, na época do material de construção, eu dizimava o valor que eu achava que devia dizimar. Na época, eu acho que eu vi tanto valor, eu dizimava. A partir desse momento, onde eu passei por essa crise, e onde eu tive que exercitar a minha fé, eu aprendi. Nós temos que contar os centavos na hora de dizimar. O meu salário é R$25.300,10. Seu salário é esse, irmão? Dizima bem certinho. Vou dizer mais de 25 mil, tá bom. Não, de centavo também. Tudo, faça certinho. Nosso Deus, ele é um Deus de detalhe. Se ele te der um carro novo, uma Ferrari, não vai dar sem roda, ele vai te entregar ela perfeita. Nessa época do material da construção, comecei a usar os princípios da Bíblia. Tinha um rapaz que me devia um dinheiro,
devia na época R$ 4.200, que ele tinha comprado umas coisas do material de construção e não pagava. Depois que eu vendi, mais foi meu filho que vendeu umas coisas para ele, eu já não sabia da índole dele. Ele não pagava de jeito nenhum, irmão. Cobrei tudo quanto foi jeito, tudo quanto foi jeito, não pagava, não pagava, não pagava, não pagava de jeito nenhum. Fui até grosso com ele, cobrei por bem, cobrei por mal. Tá? Cobrei ele na loja, na frente de todo mundo. Um dia encontrei ele na Eletriz aqui. Cobrei, falei que não era homem. Cobrei até da maneira, falei até coisa que não devia para ele. E ele é envolvido com esse cobrador de ponto e tal, não é boa gente, né? Aí, cara, posso cobrar ele do meu jeito. Eu tenho que cobrar ele do jeito certo. Era R$ 4.200 que ele me devia. Eu peguei os R$ 420, coloquei no envelope de dízimo. E a minha oração foi essa: Deus, esse dinheiro eu não vou ganhar. Porque esse dinheiro eu já ganhei, ele já é meu. Eu já trabalhei, eu já vendi, eu só tenho que receber, mas já é meu. Eu não aceito o diabo levar o dinheiro. É meu. Dizimei e consagrei. Uma semana depois, ele veio pessoalmente na loja pagar. Não pagava de jeito nenhum. Os pedreiros que trabalhavam para ele falavam: Ih, não paga ninguém, cara, não está pagando nós, não pagou ninguém. Quando eu dizimei daquele valor, uma semana depois ele veio pagar. E detalhe, além dele pagar a conta para mim, ele deixou em haver 19 mil e poucos, quase R$ 20.000 para ele continuar gastando para ele fazer a obra dele. Aí eu passei a dever para ele. Você entende o que Deus faz quando nós somos fiel? No dízimo. Tem o meu irmão. Se você quiser saber quanto tempo tem a nossa igreja, só você olhar no envelope de dízimo dele ali. Ele não vem na igreja ainda. Fiel, fiel. Até procurei o envelope dele e hoje não achei. Se não recolher, não sei o que quiser. Todos os meses. Desde o primeiro mês que a gente abriu a igreja, ele falou: como que é essa igreja? Assim, assim, quem é o pastor? Pastor Lúcio. Então eu vou dizimar com vocês. Ele entregava para a esposa dele dizimar em outra igreja, a partir de então ele começou a dizimar com a gente até hoje. Ele vem ali, entrega no escritório, para Karen, tesoureira, às vezes entregava para o pastor Lúcio, às vezes para mim. Mas eu nunca vi ele passar necessidade de nada. O salário dele não é alto. Ele sempre foi motorista de ônibus. Não é ruim também, mas não é um salário para ter as coisas que ele tem. Ele sempre teve carro, caminhonete. Ele tem 3 casas. Um ele deu para o filho dele. Está fazendo mais uma agora. Então vive uma vida assim, top, assim, financeiramente falando. Se você ir na casa dele qualquer dia, se ele quiser fazer, já faz um churrasco para você, qualquer hora, qualquer momento. Mas ele é fiel no dízimo. Uma vez eu contei um testemunho para um ex-funcionário meu, como eu consegui o emprego desejado. Foi através de jejum e oração, quando eu tinha 19 anos. Deus me deu um emprego onde eu ganhava 14 salário mínimo, um menino de 21 anos. Eu era gerente de uma empresa, onde minha mãe trabalhava lá. Através de jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. E esse meu ex-funcionário, ele seguiu esse princípio e ele fez isso. Ele tinha um desejo muito grande de ser patrão. Hoje ele tem a empresa dele, faz um ano e em outubro fez um ano. 1 ano e 3 meses. Ele tem 4 funcionários, comprou caminhonete, comprou carro, aumentou os maquinários dele. E ele não me falou nada, quem falou foi o filhinho dele, bem pequenininho. Sabe como que meu pai conseguiu abrir a firma dele? Como? Jejum e oração, ele ficava jejuando sem comer e tal. Ele não comia nem nada. Rapaz, ele era um cara que comia mais que o Cauê. Pensa num cara que comia. Ele, ele falava que ele vinha na cela só por causa da comida quando ele se converteu. Ele era piá, a gente levava ele para a cela. Depois ele falava: no começo eu vinha na cela só para comer. Jejum e oração, irmão, entregar na mão do Senhor. E você pode fazer um teste, irmão. Começa a reparar na vida dos outros. Estou autorizando, irmão. Pode reparar na vida dos outros. Eu reparo em quem é dizimista e quem não é. Repare quem é dizimista, quem é fiel no dízimo e quem não é. Cara, aquele dizimista, ele está sempre bem, dando risada, bem com a vida, não falta as coisas na casa, está sempre trocando de carro, está sempre com um bom emprego, está sempre feliz, sempre na igreja. Aquele que não é dizimista, irmão, é uma tribulação e sendo tribulação. Eu reparo isso há mais de 10 anos. Quando você reparava, eu e o pastor Lúcio, como é que pode, cara? É um princípio, as pessoas não enxergam. Pode notar, irmão, é sempre os mesmos que estão na tribulação, que estão na pendenga.
E a pessoa não consegue enxergar, irmão, tem que ser dizimista com Deus. Ah, pastor, mas se eu não for dizimista, eu não vou para o céu? Vai para o céu, sim. Salvação você não compra. Só que o dízimo, quando você dizima, você consagra as tuas finanças. Você consagra as tuas coisas. Satanás, ele não toca nas tuas coisas. Tudo que você faz prospera. Você vai viver uma vida regalada aqui na terra. Quando você não consagra, né, o diabo ele tem o poder de tocar as suas coisas. Faz que o carro quebra, a máquina de lavar roupa estraga, a geladeira estraga. Quando ele acha que sobrou 100 para ir para a pizzaria com a esposa, o gás acaba. É desse jeito. É desse jeito. Então a gente tem que ter esse princípio de estar entregando. Você que, né, que quer ser fiel com a sua família. Seja fiel primeiro com Deus. Quando você é fiel com Deus, está consagrando suas finanças e a tua família vai viver bem aqui na terra. Né? É nós que decidimos como nós queremos viver aqui na terra. Nós queremos viver bem e viver passando fome. O céu você vai. Aceitou Jesus. Reconheceu Ele como Senhor e Salvador. Obedeceu. Não está em pecado. Cara, não dizimar não é pecado. Você não precisa dizimar se você não quiser. Mas um conselho de quem ama, irmão. Seja fiel e você vai ver a diferença. Eu vi na minha vida. 3 ou 4 meses depois que eu semeei aquele uno que eu falei. O pastor Lúcio chega lá em casa, tá subindo a escadinha, ele olhou para a garagem, eu olhando da janela, ele subia, ele falou, meu Deus, para que tanto carro nessa garagem? Não cabia, na minha garagem cabia 4 carros, tinha um carro lá fora. Eu tinha um F350, um F250, tinha, não vou lembrar agora, o carro da minha filha já tinha comprado de novo, acho, tinha um Peugeot 308, aí ele subiu, eu falei, o que, pastor, você está falando sozinho aí? Ele falou, não, só estou falando aqui, meu Deus, por que tanto carro nessa garagem? Mas o Espírito Santo já me falou. Eu falei, o que ele falou? Ele falou, um dia alguém aqui semeou um carro na obra. Irmão, aquilo que você semear, você vai colher. Se você semeia laranja, irmão, você vai colher o quê? Plantar um pé de laranja, irmão, você vai colher vai colher a laranja. Gálatas 6, 7 e 9 diz assim. Abre para nós, Gálatas 6, 7 e 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colhemos, se não desistirmos. O que é semear? Não é só na igreja. Eu semeei lá, não sei o que, alguma coisa na igreja. Eu costumo, de vez em quando, passar no pedágio e pagar o carro de trás. Estou semeando, eu não vou ter retorno, tenho certeza. Às vezes a pessoa passa por você e buzina. O cara pagou meu pedágio aí, buzina, dá tal. Semear o café de alguém na panificadora. Quantas vezes eu já fiz isso? Está tomando um café aqui e tal, tem alguém tomando, você paga o teu. Paga daquele rapaz ali também. Vai embora. Ninguém precisa saber. Coisa que ele vai saber quando ele for no caixa pagar, o cara paga o teu café. Uma vez eu fui esse negócio de pagar o pedágio dos outros, parei no pedágio, o Deus já vai dar risada. Qual o carro de trás? Estava eu e minha esposa vindo da praia. Qual o de trás também? Daí a moça falou, é um caminhão. Muito peixe. Nesse pedágio aqui ainda, que é caro pra caramba. Não importa. Cobra. Tô bravo. Vai saber se o motorista daquele caminhão não estava precisando daquele dinheiro naquele dia, para ele almoçar, talvez, não sei. Deus sabe. Deus sabe. Né? Então, é semear na vida das pessoas. Um sinaleiro, compra uma balinha. Aquela balinha, aquele pacotinho vem 4 balas, você semeia na vida de 4 pessoas ainda depois. Dá uma para cada um. Está ajudando, está semeando na vida daquele um e das outras pessoas. Né? Uma vez eu comprei uma jaqueta de couro. Eu tinha 2 jaquetas de couro. Eu gosto de jaqueta de couro. Por sinal, agora acho que não tem nenhuma. Eu fui para um encontro com Deus, que eu não sabia como é que era, não sabia nada. Eu queria uma jaqueta preta que eu gostava muito para mim ir com ela, bem novinha. Eu não achei onde eu para o encontro. Procurei. Eu morava aqui nessa rua. Procurei. E daqui já ia para a igreja, estava meio que em cima da hora. A igreja era do outro lado de lá. Não achei a jaqueta. Olha, não achei a jaqueta preta, vou levar essa marrom mesmo. Tinha uma marrom, não gostava muito dela. Era novinha também. Mas eu gostava mais da preta.
Quando chegou lá no encontro, aí falava que não precisava levar carteira, levar dinheiro, nada, não levei nada. Quando chegou na hora da semeadura no encontro, o que eu tinha para semear? Nada, só tinha a jaqueta pendurada aqui na cadeira. Tênis eu tinha levado só um chinelo, né, arrebentado, o cara não ia querer. Peguei aquela jaqueta ali que eu tinha, marrom, que eu não gostava muito, fui lá e semeei na vida da pessoa que estava lá, segurando o gasofilaço, que era um lençol, né? Quando eu voltei para casa, a primeira coisa que eu achei no meu guarda-roupa, o que é? Preta. Fui mexer de, eu vou procurar minha jaqueta, porque eu não acho minha jaqueta, eu procurei. Será que eu perdi em algum lugar? Eu abri a porta do guarda-roupa, ela estava embaixo de uma camisa. Falei, Deus é tão bonzinho, porque se eu tivesse levado a jaqueta preta, semeado a jaqueta, eu semeei a marrom e fiquei com a preta. Outra vez eu comprei uma jaqueta lá em Piraquara, bem novinha, aqueles caras que vendem, que fala que é R$ 500, depois vai baixando. Paguei 120 na época. Jaqueta de couro. Vem do Porto de Paranaguá, mentira, vem nada. Eles compram lá em São Paulo e vem vender aí. Mas eu gosto porque eu trabalho com solda e quando você chega perto de quem está soldando, não queima, né? As jaquetas são boas. E eu cheguei numa empresa onde eu estava comprando material. Eu entrei lá, comprei e eu olhei um moreninho lá. Acho que ele não trabalha mais lá, faz tempo que eu não vejo ele. Isso faz alguns anos já. A hora que eu parei bem na frente, sim, ele estava lá carregando material, eu trabalhava de ajudante. O Espírito Santo falou, dá essa jaqueta para ele. Tinha comprado aquela hora, irmão, tava jogada ali com a etiqueta e tudo, em cima do banco do carro. Aí entrei lá, fiz a compra e falei, nada, conversa, coisa da minha cabeça. Entrei no carro, dei partida. Jaqueta, uma menina. Desci lá, entreguei a jaqueta para ele. Tá vendendo? Tá vendendo? Falei, não tô vendendo não, cara. Experimenta aí. Serviu certinho. Com a etiqueta. Sério mesmo, você tá vendendo? Você vende jaqueta? Quanto que é? Falei, não, irmão, Deus mandou te dar essa jaqueta. Que você não queria para mim, mas ele mandou te dar, né? Sério mesmo? Sério? Obrigado. No outro dia eu fui lá na empresa, comprar o material. O dono da empresa me chamou. Falou, rapaz do céu. Esse neguinho andava com os dentes aqui que branqueou tudo isso aqui, craiou tudo isso aqui o dia inteiro ontem que essa jaqueta você deu para ele. É bem escurinho. Ele me chamou, vem aqui no meu escritório, quero conversar com você. Ele falou, você é cristão? Eu falei, graças a Deus. Ele falou, eu também sou. Ele estava com um documento de uma Duster, R$ 50 mil na época. Ele falou, acabei de semear essa Duster, o Espírito Santo mandou dar, eu dei. Estou aqui com o documento para transferir, está ali na frente. Mas Deus já me mostrou a caminhonete que ele vai me dar. Isso fazem, sei lá, acho que 5 anos. Hoje, ele não tem mais a empresa dele alugada, ele tem um barracão próprio. O ano passado, o ano atrasado, ele comprou o terreno do lado, fez mais um barracão e ele anda de caminhonete nova. Hoje a empresa dele prospera muito. Ele fala, Joel, eu não falo isso com as pessoas, porque as pessoas acham que a gente vai se exaltar. Mas para você eu estou falando que eu vi que você semeia na vida dos outros. Ele falou algumas outras sementes, semeou cobertura em casa das pessoas, telhado e tal. Você entende? A vida de quem semeia, irmão, é uma vida abundante de colheita. Você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir colher mais do que você semeia, semear mais do que você colhe. Porque você semeia uma semente e aquela semente ela morre. A semente tem que morrer para você, não é mais tua. Ela morre, ela germina, ela cresce e dá uma árvore. E essa árvore ela dá muitos frutos. Ela dá muitos frutos. Então você nunca vai conseguir dar mais para Deus do que Deus tem para dar para você. Nunca, irmão. Nunca, 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 nunca. Uma vez eu e o pastor Lúcio e o Joelson, a gente semeou aqui no barracão do prédio 2, que tinha aqui da igreja. Era um barracão de 600 metros quadrados. Estava com o telhado todo arrebentado. O pastor comprou na época as telhas e a gente colocou, semeamos a mão de obra. Eu, o pastor Lúcio e meu filho. Era uma cobertura de zinco com isopor por baixo, para não fazer calor, que era na igreja. Não cobramos um centavo da mão de obra, sol quente, irmão. Arrancamos toda a cobertura velha, 600 metros quadrados, era gigante a igreja. Onde é a igreja aqui na esquina hoje? A igreja Batista hoje ali. Algum tempo depois, o pastor Lúcio estava com uma casa, com 2 aluguel, recebendo. Do que era a cobertura? De zinco. Meu filho tinha um barracão alugado para uma igreja, na época, algum tempo depois, tudo depois que a gente semeou ali. Do que era a cobertura do barracão? De zinco. Eu tinha acabado de fazer 3 lojas de aluguel e a cobertura era de zinco. Aquilo que você semeia, sem dúvida, Deus ele vai te honrar.
Não tem como você plantar abacaxi e colher melancia, irmão. Comece a semear na vida das pessoas, irmão. Comece a semear. Não deixe passar. Amanhã é segunda-feira. Comece. Se não puder começar hoje, comece amanhã, semeie alguma coisa. Tinha uma irmã da nossa igreja, elas apelidaram ela da irmã da sacola. Todo dia, quando ela saía de manhã, ela saía com uma sacola de coisa para dar para as pessoas. O que você está levando aí? Não, nada, nada. Ela semeava alguma coisa. Sempre. Pastor Lúcio, falecido, que Deus o tenha. Tenho certeza que ele está na glória. Ele falava sempre: eu nunca passo um dia que eu não semeie pelo menos uma bala doce na vida de alguém. A vida de semente, irmão, de semeadura, tem que ser constante. Nós temos que ter essa vida constante de semear na vida das pessoas. Ser fiel com Deus, dízimo e oferta, mas na vida das pessoas temos que semear. Nós temos que semear para nós poder colher. Sem semente, não há colheita. Olha para o teu irmão e fala para ele: sem semear, irmão, você não vai colher. Só para encerrar. Só para encerrar. Será que Deus, Ele quer? Deus, Ele quer te entregar finanças? Será que Deus, Ele quer ver você rico? Abra para nós lá, em 2 Crônicas, capítulo 4, verso 9, por favor, filho. Nós vamos ler o 9 e o 10. Nós temos que pedir para Deus, irmão. Você tem que pedir para Deus aquilo que você quer. Acabamos de falar, Deus, Ele é um Deus de detalhe. Você precisa orar e falar para Ele o que você quer. Se você chegar no seu pai hoje, pai, eu quero que você me dê um carro, ele vai falar para você, mas que carro? Ah, mas eu quero uma BMW. Mas que cor? Ah, mas eu quero branco. Ah, mas você quer com roda... Ele vai perguntar para você. E Deus, Ele quer saber o que você quer. Deus, Ele quer saber. Jesus, quando ele ia, chegava perto de alguém fazer um milagre, alguma coisa, ele perguntava: o que queres que te faça? Cara, o cara era cego. É simples, o cara queria enxergar. Mas Jesus, ele perguntava: o que quer que te faça? Ah, eu quero ver, então veja. O que Jabes faz? 2 Crônicas 4, verso 9, é isso? Então é 1 Crônicas, irmão. 1 Crônicas 4, 9. Diz assim, ó. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Irmão Jabes, a mãe dele sofreu muito para ter ele. Então ele, desde que nasceu, o nome dele já foi um nome maldito. Ele já foi maldito. O que é maldito? É um nome mal falado. Porque Jabes, ele significa com dor. É um nome que ninguém quer. Nome de dor. Mas aí diz assim, no verso 10. Jabes clamou a Deus de Israel: ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Tem versão que diz assim: aumenta as minhas terras e me livra de ser afligido. A palavra diz o quê? No mundo sereis afligido. No mundo tereis aflições. Todos nós vamos ter aflição, irmão. Todos nós vamos ter aflição. Mas olha o que Jabes ele pede. Que os meus termos se ampliem, aumenta as minhas terras, né? E me livra de ser afligido. E a tua mão for comigo e fizeres o que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A mesma coisa de você orar hoje para Deus e falar: Deus, eu quero ser rico. Naquele tempo, ter terra, irmão, era riqueza.
Não existia conta bancária. O cara que era rico era o cara que era fazendeiro, tinha muita fazenda. O que Deus promete para o povo? Vocês vão entrar numa terra, darei para você uma terra que emana leite e mel. A riqueza da época era a terra. Ser rico na época era a terra. Quando um rei ganhava a batalha de outro rei, que ele ganhava? Matava todo mundo e pegava as terras, tomava posse daquele lugar e pegava junto todos os bens. As mulheres, os gados, todos os animais. Então a nossa oração para Deus tem que ser: Deus, eu quero isso. Eu quero ter uma casa boa, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter um carro novo, eu quero ter um emprego para ganhar 20 mil reais por mês. Irmão, você tem que ter fé. Se for para você orar sem ter fé, irmão, não precisa orar. Não precisa orar. Você tem que exercer a tua fé, irmão, quando você orar. Você tem que saber, primeiramente, em primeiro lugar, você tem que saber que é um Deus todo-poderoso, que Ele é o dono de todas as coisas, tudo é dele, irmão. Tudo é dele, e Ele tem o poder para transformar a minha e a sua vida. E depois ele pede: Deus, mas além de eu ter todas essas coisas, eu não quero ter aflição. Eu não quero ser afligido. E a Bíblia diz que Deus concedeu. E Deus deu para ele as muitas terras e livrou ele da aflição. Só você, irmão. Só você que a partir de hoje vai seguir esse princípio de semente. Fica de pé, vamos orar, eu quero orar com você. Talvez, irmão, um dia você pecou. Não pelo que você fez, mas às vezes você pecou pelo que você não fez. Talvez você teve tanta oportunidade de semear na vida das pessoas e não semeou. Talvez você teve tanta oportunidade